Então seja muito bem-vindo na nossa quinta aula e hoje você vai aprender quais são os documentos necessários que você precisa levar no dia da sua entrevista ao consulado. A primeira coisa muito importante de se frisar, a lista de documentos ela varia de acordo com cada consulado. Então é muito importante, antes de tudo, você enviar um e-mail ou entrar no site do consulado da sua região e verificar com eles qual que é a lista. E por que eu falo que é importante enviar um e-mail? Porque a lista ela muda constantemente, principalmente o consulado de São Paulo, viu? Eles toda hora estão mudando alguma coisa, pedindo uma coisa diferente. Então é bom enviar uma mensagem, um e-mail para o consulado pedindo a lista atualizada que eles vão te mandar e você olha essa lista, confere se está tudo certinho e aí você manda os documentos para ele no dia, né? Leva o documento para ele no dia que você for no consulado. Então vamos lá. Primeiro documento que eu vou falar aqui não tá na ordem certa, vou falar em ordem aleatória mesmo, mas eles costumam pedir um comprovante de endereço. Por quê? Um comprovante de endereço no Brasil, tá? Por quê? Porque como eu falei para vocês, os consulados eles são divididos por regiões. Então, a região norte, geralmente quem cuida é o consulado de Brasília, a região nordeste é o consulado de Recife, a região sudoeste é o de São Paulo, mas tem o consulado do Rio, enfim. Então, você tem que verificar qual que é a sua região, qual consulado que você vai, e geralmente eles te pedem um comprovante de endereço justamente para poder comprovar que você mora naquela região, no qual o consulado é o responsável. Esse comprovante de endereço tem que estar aí, geralmente, no seu nome. Se não tiver no seu nome, por exemplo, na minha época, né, eu não tinha nada no meu nome porque eu morava com minha mãe, então eu levei o comprovante de endereço no nome da minha mãe e ela me deu um documento onde ela falava que eu morava com ela, eu fui no cartório, apostilei não, como é que fala? Eu fiz o reconhecimento de firma no cartório e tudo e levei para o consulado. Então, isso aí basicamente é o documento que eles pedem, né? O primeiro documento que eu tô falando para vocês, que é o comprovante de endereço. Além disso, também, o consulado costuma pedir também o histórico do ensino médio, certificado do ensino médio, ou se você já tiver faculdade, histórico e diploma aí da sua faculdade. Para saber justamente se você já terminou seus estudos, pelo menos o médio é muito importante, tá? Eu nunca vi ninguém que não tinha terminado o ensino médio e tenha tentado o visto de au pair, mas acredito eu que o consulado não aceite, porque isso está como um documento obrigatório lá na lista, então você tem que ter pelo menos o seu ensino médio. Se você está fazendo faculdade, ou se você ainda não entrou numa faculdade, não tem problema nenhum. Leve pelo menos o comprovante que você fez o ensino médio. Além disso, também é muito importante levar o formulário preenchido e assinado, o formulário do pedido de visto. Vou deixar para vocês também anexado aqui esse formulário para vocês poderem preencher e assinar. E vai ter uma aula aqui também onde eu vou ensinar para vocês como é que preenche, tá? Mas é muito importante vocês levarem esse formulário. Se vocês levarem todos os documentos, mas não levarem esse formulário, eles não vão aceitar. Além disso, também a gente precisa levar o passaporte, que é muito importante, porque eles vão ficar com o seu passaporte para poder colar o visto e geralmente depois eles vão te enviar por correio. E além disso, também é importante lembrar que vocês vão ter que pagar uma taxa de 99 euros. A cotação varia com o dia que você for. E eu acho que também você tem que verificar com o consulado o que eles aceitam. Eles não aceitam crédito, geralmente, pelo menos não no consulado de Brasília, que era o responsável pela minha região. Eles costumam aceitar Pix, dinheiro ou débito. Mas você tem que pagar essa taxa aí consular de 99 euros. Na minha época, com a cotação que tava, eu acho que eu paguei aí mais ou menos uns 600 reais. Você pode pagar tanto em euro quanto em real. Outro documento também fundamental para poder levar no consulado é o contrato com a host family. Então, você tem que levar o contrato original com a host family, tá bom? Assinado pela host family e por você também. Eu já vi alguns casos que a host family enviou o documento e não chegou a tempo o contrato. E o consulado, ele aceitou a cópia digitalizada, mas aí você tem que verificar com o consulado se ele vai aceitar isso ou não. Você explica a situação, olha, eu tenho uma entrevista amanhã e não deu tempo do contrato chegar, o que eu posso fazer e tal, para ver se eles vão aceitar ou não. Se no pior dos casos eles não aceitarem, você vai ter que remarcar a sua entrevista para um outro dia. Mas geralmente tem que ser o contrato original, assinado pela host family, enfim. E além disso também é muito importante levar a foto no padrão que o consulado exige. A foto também ela varia de consulado. Por exemplo, o consulado de Recife, eu sei que eles pedem a foto no formato de 4,5
por 5,5. Já os outros consulados costumam pedir o formato de 3,5 por 4,5. Então, é preciso verificar também na lista do consulado qual que é o tamanho da foto correta. E eles são muito chatos com essa foto, gente. Então, você precisa tirar a foto exatamente do jeito que eles querem, nas condições que eles querem, senão eles não vão aceitar o seu visto, tá bom? Eu vou deixar também para vocês aqui anexado o formulário, onde ele te dá exatamente como é que tem que ser a foto, tá no site do consulado de Brasília. Eu vou tentar deixar aqui, vou ver se eu acho também dos outros consulados para poder anexar o modelo de foto da forma que você tem que fazer. Além disso, é muito importante também levar o teste de francês, certo? Os consulados, eles pedem ali uma comprovação de francês. Como eu falei para vocês, na minha época, o consulado de Brasília aceitava o teste do Buzu, que foi o que eu fiz. Mas eu já vi também que tem alguns consulados agora que eles não estão mais aceitando esse teste. Consulado de São Paulo, por exemplo, né? Eles estão aceitando só teste da Aliança Francesa. Mas cada dia eles mudam, cada dia eles falam umas coisas. Então, verifica com eles também que tipo de teste eles aceitam. Mas o nível, geralmente, que eles pedem é no mínimo nível A2 de francês. Então, é muito importante levar também este documento, que é o teste de francês anexado, porque é muito importante. Então, esses são os principais documentos que você precisa para poder levar no consulado. Como eu falei, pode variar de um para o outro, mais ou menos documentos. Na verdade, menos é difícil eles pedirem menos que isso. Geralmente é sempre esses documentos aqui, tá? Mas pode ser que acrescente mais alguma coisa, verifique com o seu consulado. E se por acaso tiver mais alguma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, eu vou deixar aqui na tela passando também, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai estar aprendendo aí sobre como encontrar famílias, onde encontrar famílias, como fazer cadastro no Opera World, enfim, tem muitos assuntos que a gente vai tratar nas próximas aulas.